Olá meus lindos, bem-vindos ao canal de Química, eu sou o professor Nivaldo. Antes que começamos o conteúdo desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e encaminhem esse vídeo para aqueles que vocês sabem que necessitam desse conteúdo. Bem pessoal, o conteúdo de hoje é continuando as funções inorgânicas. Hoje iremos falar sobre as bases. As bases eu dividi em dois conteúdos, em duas partes aí, onde a primeira está relacionada à definição e classificação, tá certo? Começando com a base e sua definição, Arrhenius ele definiu a base como toda e qualquer substância que em meio aquoso, em solução aquosa, ele libera unicamente um ânion. Esse ânion é a hidroxila ou o hidróxido, é o OH-. A base ele é formada por um metal e a sua hidroxila. Lembrando que esse metal é o cátion e o ânion, consequentemente, é o OH-. Lembrando que existe uma exceção, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio ele não é formado por um metal, tá? Ligado à hidroxila. Vamos dar um exemplo aqui. O hidróxido de amônio ele é formado a partir da reação entre amônia em meio aquoso, em meio com água, e ela libera esse íon, tá? Esse NH4+, e, é claro, a sua hidroxila. Então, esse íon é o íon amônio. Então, a base formada por amônia não é de um metal. Amônia não é um metal, tá certo? É uma exceção aí. Dissociação. Quem lembra sobre o conteúdo de ácidos, lembra que os ácidos eles sofrem ionização, quer dizer, há uma formação de íons. Já nas bases eles não acontece dessa forma. Aqui o que existe é uma dissociação. O que seria uma dissociação? A separação, de forma simples, a separação de cargas já existentes. Então, ele já existem os íons, né, os cátions e os ânions. Então, nessa reação aqui, onde em meio com água, ele vai fazer a quebra dessa ligação, onde já existiam íons. Então, não vai ter a formação como os ácidos. Os ácidos formam íons. Aqui não, os íons já existem e eles são separados, tá certo? Então, nós temos aqui como exemplo o NaOH. Então, em meio com água, em meio aquoso, ele vai haver essa quebra, vai haver a dissociação, liberando sua carga positiva e sua carga negativa. Na e OH-, certo? Para o cálcio, hidróxido de cálcio, ele tem a mesma situação. Quando houver a dissociação, nós temos a liberação de duas cargas positivas. Agora, lembrando, o cátion é da família 2, né? Família dos alcalinos terrosos. Ele possui um NOx mais 2. Então, consequentemente, eu irei precisar, né, de duas hidroxilas. Sabendo que a hidroxila ela tem a carga negativa, então para que eu possa neutralizar isso aí, comparar as cargas e deixá-la em igualdade, nós temos duas hidroxilas ali. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ter duas, né, hidroxilas, 2 OH no primeiro membro. Então, nós teremos que ter duas cargas negativas. Como o OH possui apenas uma carga negativa, nós precisaremos de 2. Já o hidróxido de alumínio, percebe aí, quando ele sofrer dissociação, essa separação vai gerar o Al e o OH. Esse OH nós já sabemos, pela lógica dos anteriores, o OH é sempre negativo, então o positivo só pode ser o Al. Lembrando que lá no primeiro membro nós temos 3 hidroxilas. Se nós temos 3 hidroxilas, isso quer dizer que a hidroxila ela vai ser necessária 3 para neutralizar o alumínio, tá? O Al. Lembrando que se eu precisei de 3 OH, é que a carga do alumínio é mais 3, tá certo? Tranquilo por aí? Quanto à classificação, né, uma forma de classificar essas bases é justamente pela quantidade de íons de hidroxila que é liberado, tá? Então nós temos a monobase, que é todo aquele que libera apenas uma hidroxila. Então nós temos como exemplo aí, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de cobre, que são exemplos onde libera apenas uma hidroxila. Já na questão aqui, de base, são todos aqueles que em meio aquoso vai liberar lá cargas, o hidróxido, por exemplo, o hidróxido de cálcio, cargas
E essas cargas, para serem anuladas, nós temos uma quantidade de cargas positiva e negativa, onde são necessárias 2 hidroxilas para neutralizar, tá certo? Já a tribase são todas aquelas bases que possuem 3 hidroxilas, como os 2 exemplos citados. Quanto à solubilidade, eu preciso que vocês prestem atenção nessa solubilidade, né? Nós temos 3 classificações. Nós temos solúveis, parcialmente solúvel e insolúvel. Geralmente, em alguns livros, vocês vão ver pouco solúveis, né? E não solúveis. Então, a nomenclatura vai dar são diferentes, mas dá o mesmo significado. Para os solúveis, nós temos a todos aqueles pertencentes à família 1A, tá? E, é claro, o hidróxido de amônio. Lembrando que ele não pertence à família 1, tá bom? E aí, nesses dois aqui, nós temos o lítio, nós temos o sódio, nós temos o potássio, nós temos o rubídio e Celsius, e o último que é o frâncio. O frâncio é o menos utilizado porque ele é radioativo, então vai ser o que menos vocês vão ouvir falar, tá certo? Já para aquelas bases que são pouco solúveis ou parcialmente solúveis, nós temos o hidróxido de cálcio, o de estrôncio e o de bário. Então, tenta lembrar desses 3. Então, solúveis da família 1A e o hidróxido de amônio. Para aqueles parcialmente solúveis, nós temos o hidróxido de cálcio, o estrôncio e o bário. Os insolúveis fica mais fácil, que são os demais. Todos os outros que não se classificam nessas 2 primeiras, nós teremos a ideia de que eles são insolúveis, tá certo? Então, até aí tranquilo? Peço que vocês anotem, rabisquem, guardem essa informação que nós iremos necessitar para o exercício desse conteúdo, tá bom? Quanto à força, nós temos aquelas bases fortes e temos as fracas, né? Para as bases fortes, nós teremos todos aqueles que pertencem à família 1A, o hidróxido de cálcio, o estrôncio e o bário. Repetindo, família 1A, todos eles são fortes, né? O hidróxido de cálcio, que pertence à família 2, o estrôncio e o bário, né? Esses são os 3 que estão fazendo parte da família 2A, da família 2. Então, tenta entender que esses são essas são os que se classificam como bases fortes. Já as bases fracas são todos os demais. Por isso que se torna fácil. Se você entender que a família 1A, né, o hidróxido de cálcio, o estrôncio e o de bário são bases fortes, todas as restantes que não se enquadram a esses grupos, principalmente o grupo da família 1A, eles são bases fracas. Tudo bem? Peço agora que vocês dêem uma pausa, revisem esse conteúdo, dá uma olhadinha, faça algumas anotações caso necessário e vá para o exercício. Vou deixar o exercício aqui. Quero que você também pause essa parte do exercício, tenta responder por conta própria, e assim que você tiver a sua resolução, ou não tiver a compreensão, ou ficar em dúvida em alguma parte, libera aqui o vídeo para que você assista a resolução. Então vamos ao exercício. O exercício diz o seguinte: com relação às bases relacionadas abaixo, assinale o que for correto. 1, nós temos o hidróxido de sódio, nós temos o 2 aí, o hidróxido de amônio, nós temos o 3, hidróxido de magnésio e o hidróxido de cobre. Analisando aí, nós temos as proposições 1, 2, 4, 8. Então ele vai querer aqui que você faça a soma das respostas, né? Quantas estão corretas. Na primeira aqui, no número 1, ele diz que 1 é uma base de metal alcalino, considerada forte. Então, se você for olhar o número 1, nós temos aí o hidróxido de sódio. O Na, ele pertence sim à família 1A. Se ele pertence à família 1A, todos aqueles que pertencem à família 1A é uma base forte. Então, essa é verdadeira. Então, nós vamos marcar como verdadeiro a proposição 1, número 1. Já na segunda, ele diz o seguinte: 3 e 4 são bases consideradas insolúveis em água. Então, 3 e 4, quem são 3 e 4? O 3 é o hidróxido de magnésio, né? Então, o magnésio, lembrando lá daquela regrinha lá, para as bases solúveis, nós temos a família 1A, nós temos o cálcio, o estrôncio e o bário. Então, para eles, o magnésio não se enquadra, nem o cobre. Então, se eles não se enquadram, nós temos aqui uma base insolúvel, realmente. Então, é verdadeira também. Já para o 4, a proposição 4, ele diz o seguinte, que o 1 e 2 são denominadas de monobase. Então, se nós formos analisar
Então, a proposição 1 e 2, 1 é o cálcio como cátion e nós temos o hidroxiamônio. Lembrando que eles têm carga e para a carga ser neutralizada pela UOH, pela hidroxila, então nós vamos ter a quantidade de hidroxila. Se for olhar as duas fórmulas aí, nós temos OH para o hidroxissódio e temos OH para o amônio. Então, o que é que nós temos? Uma hidroxila para cada. Então, são monobases, tá certo? Então, também é verdadeira. Já essa última diz o seguinte, a equação MgOH2, né, que está lá a setinha, né, mostrando a reação, tem lá como cátion o Mg mais 2 e duas hidroxilas. Ele diz que representa, né, corretamente a dissociação da base 3. Então, a base 3 está representada nessa equação aí. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Então, se eu pegar o MgOH2, nós temos em água, vai ocorrer essa dissociação. Então, vamos ter a separação do Mg, né? Lembrando que são duas hidroxilas lá, utilizado no primeiro membro. Então, são duas hidroxilas, eu tenho um Mg mais 2. Então, a carga do Mg mais 2. Então, eu necessito ter uma carga, já que sabemos que a carga da hidroxila é negativa. Para neutralizar duas cargas positivas, eu preciso de duas negativas. Como o OH é negativo, eu preciso de 2 desse OH. Então, eu transfiro esse 2 para o OH e fica tudo certinho. Se for analisar a questão está correta. Ela diz que a equação é justamente dessa forma aqui. Então, está tudo certinho aí. Então, mais uma questão certa. Então, se eu fizer a soma aqui, eu tenho 1, 2, 4, 5 e 8, perdão, totalizando aqui 3, 7, 15. Então, nós temos a resposta com um total 15. Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Eu quero que vocês analisem essa questão, olhem direitinho se acertou, né? Se acertou, parabéns. Se não ficou claro alguma informação, volta o vídeo, faça uma releitura, pega o material que você tem disponível também, que vai ajudar, com certeza, tá certo? Então, eu quero que você analise esse exercício, analise todo esse conteúdo para passar para o próximo vídeo, que é a parte 2 da base, tá certo? Essa parte 2 irá falar principalmente das nomenclaturas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês. E se inscreva no canal, né, assine as notificações e repasse esse vídeo para mais pessoas, para que esse conteúdo seja compartilhado. Tá bom? Um obrigado, forte abraço, um beijo a vocês. Até mais!